Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, vamos aqui para mais um capítulo, da Bíblia, a destrinchá-lo passo a passo. Esse aqui está em 2 Pedro, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, é o capítulo 3 que a gente vai destrinchar, que tem um versículo que parece ser misterioso e que passa batido em muitas pregações por aí, tá, meus amados irmãos? Antigamente, primeiramente, vamos por Ricardinho News, Os fatos que estão acontecendo essa semana aí, tá? Que pode ter cunho profético. Mas o que eu tô vendo, meus amados irmãos, é apenas uma resistência a lá Daniel 11, do setor da esquerda, que usurpou o poder por métodos aí estranhos. Meus amados irmãos, assim, a gente não pode afirmar muita coisa, não. Mas se você sempre se basear na lógica, tu tá me entendendo? Você tem certeza de que algo está errado, tu tá me entendendo? Tudo que você for fazer, meus amados irmãos, que ser motivo de contestação, mas não estou falando uma contestação ilícita, entendeu? Ilógica, mas uma contestação lógica. Tudo que você for fazer e for contestado logicamente, aquilo não é válido, tu tá me entendendo? Então não adianta empurrar por força. Tem gente que tem uma atitude errada, é repreendida, não vê aquilo como errado, entendeu? E impõe. Tem gente que, por exemplo, numa discussão coloca o diploma. Ah, eu sei mais do que você, sabe mesmo. Eu conheço gente aí que é professor aí que defende uma ideologia completamente ilógica. Então isso pra mim, tipo assim, eu sempre tive pra mim. O professor, ele tinha que ensinar as pessoas, entendeu? Ensinar a verdade, inclusive fora da sala de aula. Então eu estou vendo muitas coisas, irmão, muitas ilações que estão acontecendo aí, tá? Vindas do Supremo Tribunal Federal, que era uma corte que tinha que garantir a pacificação acima de tudo, você tá me entendendo? Então entrevistas, declarações fora dos autos, entrevistas, pré-condenações. Mas, amados irmãos, tem muita gente aí que, por incrível que pareça, cada cortina de fumaça que se levanta, as pessoas ficam com o mesmo medo. Parece que elas não aprendem, meus amados irmãos. É que eu sempre falo a tese da segunda multiplicação de pães e peixes, como se os discípulos esquecessem que Jesus fez. Então, por mais que eu fale, eu estou falando a pessoas assim, no meu círculo, eles continuam desesperadas. Eu falo, gente, sai desses negócios de vídeo de urgente, de bomba, de 72 horas. Meu camarada, aquilo ali é para caçar like. É a mesma coisa de pregações que só fala de desgraça, de apocalipse, de anátema, essas coisas assim. É para ganhar like, é para ganhar atenção. Tu tá me entendendo? A gente tem que pegar o hábito, meus irmãos, a situação, tanto assim, profética, tanto espiritual, como mundana, tá? Para crentes e para ímpios, a situação atual exige que se estude o mínimo de uma situação para você poder entender ou tecer algum comentário. A própria imprensa está dizendo que essa cortina de fumaça, que isso é uma cortina de fumaça, esse negócio de declaração de golpe aí, não tem base, é tudo basilação. O relatório de quase 200 páginas na Polícia Federal, ele usa e abusa de frases tipo assim, supostamente. E, meu irmão, não existe supostamente, tem que ser a certeza, é sim, sim ou não, não. A palavra de Deus diz é sim, sim ou não, não. Então o que está acontecendo no modo geral? Para tranquilizar vocês mais uma vez, meus amados irmãos, no livro de Daniel, no capítulo 11, como eu falei para vocês, são muitos versículos, tá? Quase 50 versículos. Então, mas você vai ver ali toda uma história. E esse contexto dessa história é dos tempos atuais. Por isso que eu falei que até uns 50 anos atrás, ninguém compreendia o livro de Daniel. Entendeu? Por quê? Principalmente depois acho que é no 9 ou no 11, que está dizendo, é no 12. É no 12, que está dizendo ali que haveria um aumento da ciência nos últimos dias. E eu já te falei da tecnologia. A televisão está entre a gente aqui no Brasil desde 1950, ou seja, 74 anos só. E você vê como a televisão evoluiu. A internet está bem menos tempo, entendeu?
Smartphone, celular do ano 2000 para cá, meus amados irmãos, mas isso aí dominou praticamente o mundo todo. Então, esse aumento da ciência está associado ao fim dos tempos. Então, tem muitas coisas que acontecer ali, que é correlacionado com o Apocalipse 17, que a gente ainda estava naquele efeito sanfona. Então, quase ninguém compreendia o livro de Daniel, o próprio Daniel mesmo. Ele queria compreender, aliás, ele chegou a compreender sim, mas ele queria saber se era para o tempo dele. Aí o anjo falou, olha, encerra a visão, segue o teu caminho, que isso aqui vai se dar por muitos dias. E esses dias chegaram. Então hoje em dia está com muita clareza, meus amados irmãos, o que está acontecendo? Eu vou explicar mais uma vez. Foi dado um poder, tá, para uma outra face política, a esquerda, governar. Sendo que essa esquerda, ela não consegue mais, meus amados irmãos, uma coisa que tentaram derrubar, vou explicar desde o início para ver se vocês conseguem entender. Vocês podem pesquisar ou orar ao Senhor, que o Senhor vai te revelar isso aí e vai te mostrar para as fontes corretas. Houve um processo há pelo menos 30 a 35 anos atrás de um emburrecimento mundial. Há uma facção ligada à esquerda. A esquerda que eu falo é o seguinte, é uma esquerda radical que ela odeia a Bíblia, ela odeia os preceitos cristãos, elas são contra, por elas serem libertárias da libertinagem e ser uma corrente extremamente ateia, né, que não acredita em Deus, então ela repudia. Primeiro ela fala que a Bíblia é uma história da carochinha. Eu ouvi falar da boca de um grande expoente que a Bíblia era um mecanismo de controle, inclusive seguido por imbecis, para deixar o ser humano mais dócil. Aí eu rebati dizendo assim, poxa, esse seria o controle ideal, que na verdade é. Porque você queria o quê? Que a gente vivesse igual um bicho, roubando um dos outros, sem lei, é isso? Porque eles contestam a Bíblia, mas eles vivem no ano de 2024 depois de Cristo. Eles não têm como negar a existência de Jesus Cristo como ser humano, porque a história não nega. Você tá me entendendo? Eles não podem negar o fato. Eu perguntei para ele, por que andar pelado na rua é crime de atentado violento ao pudor? Por que roubar é crime? Por que matar o outro é crime? Quem estabeleceu isso? Qual foi o filósofo que estabeleceu isso? Foi o Kant? Foi o Friedrich Nietzsche? Foi ele? Foi o Foucault? Ou foi a Bíblia? Foi a palavra de Deus que está escrito. Então a Bíblia, ela norteia inclusive a Constituição. E as pessoas ficam brigando contra isso. Então, eles tentaram colocar o quê? Como eu te falei, o heliocentrismo é uma resposta científica e mentirosa para a palavra de Deus. Teve um rapaz que levantou esse negócio de questão de terra plana, eu só botei assim, eu fico com a Bíblia. Aí veio um outro rapaz lá metido a inteligente, eu quebrei logo ele de cara. Sabe por quê, meu irmão? Não é que eu quebro ele de cara porque eu sou grosso, não. É porque eu sou uma pessoa, que eu já te falei, eu gosto muito de elogiar. Eu acho muito estranho quando você não conhece outra pessoa e já vinha agressivo. Para mim isso é covardia de pessoa que fica atrás da tela de um celular. Então o que acontece? Esse rapaz chegou e falou assim, a Bíblia não contesta em nada a ciência. Eu falei assim, aí eu respondi para ele, no que tange ao heliocentrismo, ela contesta toda a ciência. Aí a tréplica dele já veio me chamando de fanático, de burro, de jumento. Eu só fiz uma pergunta para ele, meu camarada, deixa eu te falar uma coisa. Quantas vezes você leu a Bíblia? Aí ele não respondeu. Aí ele começou a falar, não sei o que, que é isso, que é aquilo. Então você tem que expor. Eu falei assim, não tem que expor nada. Eu que estou sendo acusado. Né? Até pela lei do direito, o ônus da prova é do acusador, e não do acusado. Aí eu falei, eu falei assim, já que você não respondeu, então o meu assunto com você acabou. Mas eu vou responder aqui, vou fazer um outro comentário, para as pessoas que gostam de ver treta mesmo, né, de comentário. Eu falei assim, olha o nível de absurdo que nós chegamos. Eu já li a Bíblia 12 vezes. E eu estou afirmando, por ler ela 12 vezes, examinar, que o heliocentrismo, o nome já diz, hélio, né? Sol. Que a Terra gira em torno do Sol.
E ele pediu um exemplo, eu dei só uma que está na Bíblia basta, mas tem várias, principalmente no livro de Isaías e no livro de Jó, então nem se fala. A terra foi criada, logo no começo da Bíblia, a terra foi criada e o sol e a lua foi criada no 4º dia. Se eles foram criados no 4º dia, a terra girava em torno de quê nos dias anteriores? Isso é uma pergunta lógica. Porque não está escrito na Bíblia que Deus falou assim, ih rapaz, era para eu ter criado o sol e a lua primeiro, porque a terra que eu criei tem que girar em torno do sol. Não, mas eu vou fazer girar agora. Não, ela girava em torno de quê? Então logo de cara já mata esse negócio, porque o heliocentrismo ele abrange também o homem ter vindo do macaco, essas coisas. Então isso aí foi perfeito para o sistema. Eu falei assim, eu vou atacar a palavra de Deus aí. E desde na escola a gente aprende isso. Eu sou uma pessoa que eu passei a contestar tudo, a história. E segundo Naum diz que nos últimos dias todas as mentiras seriam descobertas, inclusive do heliocentrismo. Aí é que ele veio, com todo respeito, eu falei assim, com todo respeito não, querido. Você tem que chegar devagar. Você tem que chegar devagar. Eu falei assim, olha a loucura, a pessoa, eu li a Bíblia 12 vezes, a pessoa não leu uma página da Bíblia e veio fazer uma afirmação sobre a Bíblia. É a mesma coisa de eu chegar e falar assim, esse prédio está torto, sem ter estudado nada de engenharia. Eu não faço isso, meu irmão, eu prefiro ficar na minha. Mas esse emburrecimento, a soberba de você querer falar de um assunto que você não sabe, faz parte desse processo também. Porque eles te dão um canudo, eles te dão uma formação que você acha na sua cabeça que você é inteligente por causa daquilo. Só que, como eu te falei no começo do vídeo, se atropelar a lógica, já era. Então o que acontece? São relatórios baseados em suposição, é Supremo Tribunal Federal tomando decisão política, tomando um lado, até jornalista de esquerda tá falando isso. E teve um cara de esquerda que eu tô aprendendo a respeitar, tá, irmão? Porque tem um pessoal aí de direita, entre aspas. Essa é da turma que apoia Pablo Marçal, essa é da terceira via aí, né? Pablo Marçal, Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, que eles querem mais que o Bolsonaro. Eles têm uma raiva do Bolsonaro, mas se tu perguntar para ele por quê, eles não sabem. É só uma raiva. Por quê? Porque um grupo queria ficar no poder usando a popularidade do Bolsonaro sem o Bolsonaro. Isso aí foi o próprio Deltan Dallagnol, num Twitter que foi vazado, ele diz assim, a gente tem que descolar do Bozo, que é o apelido pejorativo que eles botam do Bolsonaro, sem perder os eleitores do Bozo. Isso para mim é canalice, porque a pessoa não tem capacidade de engajamento. Ele tem que ficar na aba dos outros para depois derrubar. O nome disso que é o verdadeiro golpe. E um cara de esquerda, ele estava discorrendo sobre isso, ele disse, vocês não estão percebendo, o verdadeiro golpista é o mercado financeiro. Aleluia. Uma mente de esquerda. E como eu falei, meus amados irmãos, esse negócio de financeiro, ele vem, desde a época de Dom Pedro I. O negócio da República lá, 1800 e coisa, dia 25 de novembro, é isso? 15 de novembro. Aquilo foi o primeiro golpe. Se você parar para analisar pela lógica, foi o primeiro golpe que foi dado ali. Quem está por trás daquilo ali, aqueles oligarcas, aqueles nobres que estão ali por trás ali, é tudo golpista, meus amados. E a família dele continua mandando no mundo até hoje. Então o que acontece hoje? O anticristo já tem um dinheiro. Entendeu? Ele é o atual dono do ouro e da prata. O atual, porque a palavra de Deus diz que o ouro, a minha ouro e a prata. Isso está escrito em Ageu, né? Ele diz que é minha o ouro, minha a prata. Então ele tipo alugou para Satanás para se cumprir as profecias. Então ele quer agora a adoração. Então como é que se dá esse processo? Por que eu falei de Daniel 11? Porque Daniel 11 mostra que a esquerda não vai entregar esse poder de boa. Ele vai entregar, ele vai ter resistência, mas essa resistência será por pouco tempo. E no caso do Brasil aqui, já tem prazo, 2 anos. Por quê? Porque o Donald Trump ganhou lá. Não é só o apoio não, porque o Donald Trump ele tem que arrumar o quintal da casa dele também, meus amados irmãos. Mas é inegável que o homem já fez cessar fogo lá do Hamas. Você sabia agora, eu vi uma notícia agora, essa semana, foi terça-feira, foi o Catar, qual é aquele lugar que só tem milionário lá? Dubai. O príncipe lá, presidente de Dubai, lá, falou que qualquer pessoa do Hamas, até então ele apoiava, qualquer pessoa do Hamas não é mais bem-vinda aqui no país, depois das eleições do Donald Trump. Então o Donald Trump ele é uma pessoa que ele não é aquela pessoa de ficar só falando não, ele faz. Mas ele impõe.
E as pessoas obedecem, porque o anticristo está por trás dele, porque faz parte do plano. Então aqui vai haver resistência. Então aqui vai se levantar mais cortina de fumaça. Se o Bolsonaro for preso, não vai ser por muito tempo, entendeu? Eu acho que se o Bolsonaro for preso, o Lula cai até antes, junto com o Supremo, tá? Isso é uma opinião minha. Mas eu creio que ele não vai ser, porque não tem prova. Por quê? Porque o mesmo que aconteceu lá nos Estados Unidos vai acontecer aqui. E isso é bom para vocês, irmão. Eu falo de política aqui, que é bom para vocês, que a Bíblia não está dizendo. Primeiro a Bíblia fala para você não ficar falando mal e nem julgar um inocente. Eu falei no vídeo passado sobre a armação que fizeram o Daniel, que inclusive, e quando você arma para cima de um inocente, quando você acusa um inocente, Deus ele se aborrece de tal forma, tá? Que ele não, a punição não vem só para o autor disso, vem para a família dele também. Tem textos na Bíblia que Deus fala assim: eu riscarei o nome da sua família da história. Tá me entendendo? Então, Deus ele se aborrece tanto. Por quê? Porque a justiça, meus irmãos, é muito cara para Deus. E Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 20, está dizendo que um dos sinais que o juízo vai vir é quando começa a se inverter a justiça. Você vai ver várias parábolas, né, também no Novo Testamento, igual da viúva insistente, a viúva e o juiz, em relação à justiça. É muito caro. Então, o melhor conselho que eu posso dar para vocês, assim, de imediato, evite julgar qualquer coisa sem saber. Uma vez, eu botei uma postagem há muito tempo no Facebook sobre um profeta da chuva. Ele só ia em lugares na África onde não chovia. Mas não chovia mesmo, há 30 anos, 20 anos sem chover no local. E ele ia lá, ele fazia uma pregação e juntava aquele pessoal da aldeia toda. No final do culto ele fazia uma oração e caiu uma pancada de chuva. Isso está registrado, inclusive por fonte jornalística. Então ele ficou muito famoso, esse homem. Então quando ele chegava numa província, numa aldeia, as pessoas já corriam alegre, porque sabia que no final ia, né, que lá é seca, né? E já sabia que ia cair uma chuva, e caía. Então eu botei essa reportagem porque eu achei interessante no Facebook. Aí teve um comentário de um amigo meu que falou assim: ah, esse cara é Mahom 71. Eu falei assim: querido, será? Porque olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nesse caso, é bom que ele seja. Porque se ele não for, segundo a Bíblia, tu tá lascado. Vai vir desgraças em cima de você e da sua família. Ele botou outro comentário e falou assim: realmente, né, irmão? Realmente, eu não estudei direito sobre isso, não. Que Deus me perdoe. Eu falei assim: querido, essa sua atitude aí é uma das atitudes mais lindas e mais raras que eu já vi. Continua assim que você vai bem. Tu tá me entendendo? Então, meus irmãos, evite falar de uma coisa que você não sabe. E na política acontece muito isso. A Bíblia não está dizendo assim: se o cara for presidente pode falar mal, não. Porque o Bolsonaro está sendo acusado até de matar as pessoas. Que quando fala que é genocídio, meus irmãos, isso é coisa de pessoas que ficam assistindo televisão, essa praga dessa televisão. A televisão hoje está completamente invertida mesmo. Se eles falar A é para você fazer B, meus amados irmãos, porque você viu agora a reportagem que a Secom liberou não sei quantos milhões, 18 milhões, ela ganhou, a Rede Globo ganhou 10 vezes mais do que as outras emissoras de televisão. Ela ganha para proteger o governo, então ela ganha para mentir, meus amados irmãos. E vocês estão replicando uma mentira. Então se criou uma narrativa que Bolsonaro era genocida. A palavra genocida vem de geno, é aquele que cria algo, uma bomba em massa, uma doença para exterminar uma raça em massa, exterminar seres humanos em massa. Onde é que Bolsonaro fez isso? Ah, porque ele não comprou vacina, não tinha disponível. E quando tinha, ele mandou comprar. Só que ele falou que ele não ia tomar, porque uma coisa é você comprar para outras pessoas com imposição de um órgão mundial de saúde, outra coisa é você ter dúvidas sobre a fórmula. Como eu sempre falei, as pessoas tomam não porque estudou a fórmula, tomam porque a televisão mandou. Vai falar que não, fala que não. Eu falo igual Agnaldo Timóteo: mente pra mim, mas diz coisas bonitas. Mente pra mim, mente pra mim. Não, eu estudei a fórmula. Eu sei ó, o enxofre que tem lá, eu sei o RNA mensageiro, aquele ali se aproxima de nanorobô, aquilo tá tudo ok, que foi testado. Mente pra mim.
mente para mim. Então, meus amados irmãos, não vai acontecer nada com o homem, não. Só que a gente vai ter uns 2 anos de inferno aí, dessa cortina de fumaça alta de preço. Mas é um período de boom de crédito também. Tu tá me entendendo? E quem ficar com o Senhor vai prosperar. É isso que eu tô falando para você. Porque o juízo, o juízo também, não pensa que o juízo vem de uma cabeçada só, não. Que ele não vem, não, tá, meus amados irmãos? O juízo, ele já começou. Tem muita gente sofrendo aí. Vamos lá. Senão não vai dar tempo. 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Amados, esta é agora a segunda carta que eu vos escrevo, e ambas procuro despertar com essas recordações a vossa mente sincera. Ele sempre procura recordar, né? Porque tem gente que se esquece, principalmente de Deus, muito rápido, irmão. Para que vos lembre das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem que como dos mandamentos do Senhor e Salvador, que os vossos apóstolos ensinaram. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Normal, entendeu? Eu estou aqui para quem quer ouvir. Uma vez o Luiz Timoema, ele fez uma pregação muito boa sobre esse negócio, de como funciona a Terra. Mas não é questão, ele não está botando aquilo como critério de salvação, ele está botando aquilo como que isso afeta a tua pregação. Porque quando você mistura a ciência com a Bíblia, você está cocheando entre 2 pensamentos. Porque um diabo está falando que o homem veio do macaco e o outro Deus está falando que o homem veio do pó da terra. Então você não pode, ou você acredita na ciência ou você acredita na Bíblia. Aí chegou um cara lá, começou a chamar a gente de maluco, Timoema de maluco. Aí eu tô cansado de ensinar você. Aí eu não aguentei, cara, eu respondi um comentário do cara, falei assim: meu camarada, o que você tá fazendo aqui? Porque isso aqui é um canal de Bíblia, é um canal de estudo bíblico, e ele tá explicando pela palavra, a nossa base é a Bíblia. Existe 10 milhões de canal de YouTube de ciência, vai lá e desfila teu conhecimento lá, querido. O que você tá fazendo aqui, meu camarada? O que você está fazendo aqui? Vai embora daqui. Aí vem pra cá pra querer ensinar ciência, pô, a gente já tá liberto disso. É isso que eu falei para ele. Aí fica escarnecendo. O problema é deles. O inferno também é dele. A salvação é pessoal, intransferível. Ah, Ricardo, você não tem misericórdia? Não tenho, querido. Mas de quem zomba? Meus amados irmãos, Jesus, ele fala assim, ó: sedes... como é que é? Ele fala 2 animais, né? Sede bons como um cordeiro, não sei, e prudentes como uma serpente. O Jesus está dizendo assim, ó: seja servo meu, mas não seja um idiota. E tem gente que confunde o crente com débil mental. Ah, eu vou esculhambar ele, eu vou fazer isso aí, que ele ainda vai orar por mim. Aqui, não, tá, querido? Aqui eu esculhambo também. E não vem falar: a gente tem que tomar cuidado com as palavras. Eu tenho, tá? Mas não vou ficar passando a mão de gente velha que vem aqui escarnecer da minha fé, não. Eu não admito isso, não, tá? Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda? Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio da criação. Está mudando. No entanto, deliberadamente eles não reconhecem que desde a antiguidade, por intermédio da palavra de Deus, foram criados os céus e a terra. Esta foi formada da água e por meio da água. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. A ciência fala que o pulmão do mundo é a Amazônia, né? É a última grande mentira aí. Mas, meus amados irmãos, o heliocentrismo está dizendo que a fonte de vida vem do sol. A palavra de Deus diz que a fonte vem da água. E a água é a própria palavra. Com quem você vai ficar, meus amados irmãos? E vem cá, ele é o pulmão do mundo. Como é que existiria árvore se não existisse água, meu camarada? Eles fazem uma tese completamente ilógica. Ele atropela a própria lógica mais básica. Mas quer que você aceite isso como verdade. Foi pelas águas que o mundo daquela época foi submerso e destruído. Ora, por intermédio da mesma palavra, os céus e a terra que hoje existem também estão preparados para o fogo, reservado para o dia do juízo, para a total destruição dos ímpios. Foi aquilo que eu falei para vocês também, que ele jurou por ele mesmo, Deus jurou por ele mesmo, depois do dilúvio, que ele não ia mais destruir a terra com água. Aí vem esse filmezinho 2012, patrocinado pelo globalista Al Gore, falando que o mundo vai acabar com água. Eu fico com a Bíblia, e não com Hollywood nem com a ciência. Contudo, amados, há um princípio que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Esse versículo aqui, do capítulo 3, versículo 8, ele é uma chave que abre muitas chaves, inclusive a de Gênesis, mostrando que Deus não criou o mundo fez a criação, né?
o mundo em 5 dias e fez o ser humano no sexto. É em 6.000 anos. Tá? O Senhor não se atrasa em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse versículo 9, ele mostra que, para você não confundir, tá? Deus está se agradando de mim com o tempo que Deus está me dando para eu me arrepender. Porque tem um salmo que diz que o sol ele nasce para ímpio, para servo, para rico e para pobre. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de um terrível estrondo, e os elementos se desintegrarão pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Aqui ele está dizendo aqui do dia do Senhor, tá? Do qual os céus desaparecerão. Ele está falando de 2 eventos aqui, tá? O fim da terra e a volta do Senhor, porque a volta do Senhor ainda vai ter aqui a cidade edificada, que eu chamo, né? Que é o reino estabelecido dele. Ora, se tudo que existe será assim aniquilado, que espécie de pessoas que não é necessário que sejais? Pessoas que vivem em santidade e piedade. Olha só o 12, que é o principal. Aguardando o dia do Senhor e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus se dissolverão pelo fogo e todos os elementos ardendo se dissiparão com o calor. Todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Dá sempre a solução. Mas aqui o 12, apressando a vinda do Senhor. Meus amados irmãos, o livro de Jonas mostra que a destruição, apesar de estar escrita e profetizada, ela não é um evento fixo no calendário de Deus. Por quê? Porque foi decretado uma destruição da cidade de Nínive em 45 dias. Só que Jonas não veio só anunciar a destruição. Ele veio anunciar uma destruição sob uma condição. Como isso, Ricardo? É que Deus está falando, se você continuar nessa vida libertina, que Deus trabalha como se fosse um balde, né? Ele vai enchendo, quando chega a última gota ele explode de vez. Aí paga o novo e o velho, igual falava minha mãe. Ele está dizendo, os pecados já estão chegando nas minhas narinas. Se você continuar assim, eu vou ter que destruir. O rei de Nínive, ele tinha 2 opções, assim como Acabe, como eu falei no vídeo anterior. Acabe tinha 2 opções diante do que Elias falou para ele. Um, dar uma banana para Elias, e outro, se arrepender. Acabe escolheu se arrepender, e Deus teve misericórdia. O rei de Nínive, primeiro, tanto Acabe como o rei de Nínive, primeiro ele deu crédito, ele acreditou, ele teve fé no aviso que o Senhor estava mandando para esses 2 homens. E a sorte foi mudada. Mas se você parar para ver, meus amados irmãos, Acabe morreu, inclusive morreu de maneira terrível, tá? Na teimosia dele, que o Acabe era outro, que era um efeito sanfona. Olha, ele se arrependia. Você pode ver que naquela passagem que eu li, de 1 Reis 21, ele decretou um jejum público, ou seja, eles eram um governante cristão. Entendeu? Mesmo Jezabel, eles estavam sob a batuta de Deus, então eles estavam enganando o povo, porque aquela mulher era do capeta, não era de Deus não, entendeu? Eles estavam enganando o povo. Então, olha só, o juízo, você pode ver que nem Acabe existe mais, e nem Nínive existe mais. Mas naquela ocasião não veio o juízo. Por isso que Pedro ele fala que a gente pode apressar a vida do Senhor. Mas aí que está o mistério que eu falei para você. Como a gente apressa a vinda do Senhor? Aumentando a iniquidade. Mas Pedro está falando com outra intenção aqui, para que nós oremos para que o Senhor desça. Mas esse orar sem cessar que Pedro está falando aqui nas entrelinhas, ele está dizendo o seguinte, porque ele fala que vai ser como um ladrão, que quem está vigilante em oração, tu está me entendendo? Orar e vigiar, quando o ladrão vir, você já está esperto, você está acordado, o ladrão não vai arrumar nada com você. Mas, ao contrário, Jesus, quando ele vem salvar, tu pegar os atentos e falar, você vem comigo, sou eu mesmo. Uma vez eu tive um sonho, irmão, eu vou contar rapidinho, aqui na rua, aqui de cima, não tem aquele super-herói do Quarteto Fantástico, a Coisa, que é um monstro feito de pedra. Então, no meu sonho aparecia 2 monstros desses, de 3 metros de altura, tipo feito de pedra, todo uniforme fortão, né? Vinham 2 gêmeos, um na frente, ele vinha assim, eu estava aqui em cima, e atrás estava vindo uma grande destruição, estava vindo
água suja, com carro, com árvore, com tudo. É tipo um tsunami, né? E esses dois monstrão correndo, tinha 3 metros de altura. Aí um fez assim pra mim, assim, tipo assim, vem, não falou nada não, mas estendeu a mão, tipo assim, segura na minha mão que eu vou te salvar. Mas foi ali que, da primeira vez, num sonho, que eu senti um ardor. O ardor no coração falou assim, é contigo, são 2 iguais. Aí eu olhei assim, entendi, não vou com ele. Aí ele foi e ficou com a mão esticada, eu recolhi minha mão, ele foi embora. O outro que veio era igual. O outro que veio, pegou na minha mão, me abraçou, me colocou no colo, correu, eu escapei da destruição, o sonho acabou. Depois de um tempão que eu vou entender esse sonho. Meus amados irmãos, são 2 coisas iguais. A Bíblia é a mesma. Só que uma fora do contexto, que é o primeiro monstro, e o segundo monstro, a outra dentro do contexto. Então tem muitas coisas que o anticristo vai fazer que vai parecer vindo de Deus. Vai parecer que vai te salvar, tu tá me entendendo? E nessa hora, se você, isso que eu estou falando, se você buscar em oração, igual o Pedro está falando aqui, você vai saber diferenciar. Porque vai ser muito parecido, irmão. Deus não está falando que vai separar o joio da uva. Entendeu? O joio do capim, o trigo do capim, o trigo da uva, o trigo do alface. Ele está falando do joio. O joio é muito parecido com o trigo. Tá? Ele tem a mesma estrutura, a mesma aparência. Só que um aguenta a pancada, entendeu? Que a máquina que debulhava o trigo chamava tribulos. Passa por cima mesmo, esmaga. Por quê? Porque o trigo vem junto com o joio, aquele tribulo passa, o trigo aguenta aquela tribulação. O joio não, o joio ele se quebra porque ele é frágil e se espalha pelo vento. Por isso que a palavra de Deus diz que são como palha que o vento espalha, esses falsos pastores. Então, o joio é muito parecido com o trigo. Então só você com comunhão em Deus e obediência à sua palavra, você vai saber diferenciar o que está por vir, meus amados. Por isso que eu afirmo com certeza, esse negócio que está acontecendo aí na política é cortina de fumaça. Mas tem muita gente que se desespera. Por quê? Porque não lê a Bíblia, não tem fé, não tem comunhão. Acredita no que a imprensa diz. Sai fora disso. Você pode apressar a vinda do Senhor orando e sendo vigilante, porque o mundo já vai fazer a parte da iniquidade. Até porque, para o Senhor vir, o anticristo tem que vir, está escrito, meus amados irmãos, sai fora desse negócio de pré-tribulacionismo. A gente só vai ser arrebatado depois do governo do anticristo, depois da grande tribulação. Está escrito, meus amados irmãos, é de maneira literal. Não cabe interpretação, coisa da cabeça, subjulgamento. Não, sai fora disso. Tu tá me entendendo? Ele só vai vir depois da grande tribulação. Mas para o anticristo vir, ele tem que vir como salvador. Ele já tem o dinheiro, agora ele quer adoração. Se ele está sabendo que a maioria de direita está repudiando a esquerda, até a imprensa, o pessoal de esquerda está repudiando a própria esquerda, então ele vai vir como direita. Porque ele vai vir para enganar. E tu tá pensando que ele vai meter o chicote em você? Vai bater na tua porta falando para você botar a marca? Bilhões de pessoas que vão lá correr para botar, bilhões foram para tomar picada. Não vai botar um negócio para que vai dar vantagem para eles? Isso que eu tô falando, meu camarada. O anticristo ele é malandro, então vai vir muita coisa aí que parece que está vindo de Deus, mas está vindo de Satanás. E esses vídeos que eu faço aqui é para alertar vocês justamente para esse detalhe, tá bom? Eu espero que os irmãos tenham entendido o vídeo. Qualquer coisa deixe nos comentários, tá? E irmão Ricardo Silva, muito prazer, né, no aniversário antes da igreja, ter te conhecido pessoalmente. Deixe um comentário aqui, irmão Ricardo, que eu vou deixar o meu zap pra gente passar a se falar pelo zap, tá bom? Deus abençoe você, sua família, sua esposa é uma pessoa muito agradável, é uma pessoa muito gente boa, amei conhecê-la, tá bom? Qualquer coisa deixe nos comentários e Deus abençoe a todos grandemente.